Olá, camaradinhas. Hoje vamos conhecer o lado intelectual do herói Elcio. Como sabemos, com o avançar da idade há um desgaste natural do corpo em geral, incluindo a parte mental, né? É impressionante como aos 102 anos ainda continua com a mente super preservada, tem a memória e o raciocínio íntegros. Bem, vamos então conhecer seu lado intelectual. Para começar, vamos falar sobre sua escolaridade. Olá, herói Elcio. Tudo bom? Tudo Tudo bom. bem? Então tá. Tá sentado na sua poltrona aí do escritório, né? Da sua Ex- biblioteca, lugar que frequenta muito até hoje, não é isso? Exatamente. É o meu lugar predileto. É o lugar predileto, que bom. Então, nesse bate-papo, herói Elcio, vamos chamar de herói Elcio, já que é um grande herói mesmo, né? Vamos falar da sua escolaridade, porque hoje nós vamos abordar essa parte intelectual que nós temos que explorar muito, né? Não é só outras partes que a gente já viu em outro vídeo, não. Tem que explorar também para ter como exemplo a parte intelectual, a parte mental, que é super, hiper boa, né? A sua escolaridade, né? Parece que o senhor, parece não, o senhor nasceu em Bom Jesus de Itabapoana, Sim, correto? Em 1920, exato. perfeito? Exato. E lá o senhor estudou aonde? Primeiro no curso primário, num grupo escolar da cidade chamado Grupo Escolar, É, esqueço o nome. esqueci o nome, mas parece que o senhor já vivia me dito, era Pereira Pereira, Passo. Passos, algo. Grupo Ah, Escolar Pereira Passo. Lá eu comecei meus estudos primários. certo. E lá eu concluí o primário. Ah, e em seguida, Em seguida, eu fui para o Instituto Euclides da Cunha, era uma escola particular, onde eu fiz o ginasial. perfeito. Então, o senhor naquela época era causava inveja para muita gente. Já era segundo grau, era um curso muito avançado, né? Não, não, não. Ah, Na cidade tinha um colégio muito bom, ah, famoso, chamado Rio Branco, ah, que recebia alunos de toda a região. ah. E em Bom Jesus, o Euclides da Cunha foi um colégio quase paralelo ao Rio Branco. E, só que o Instituto Euclides da Cunha usava um método diferente e tinha muitos alunos. E nós fizemos um curso ginasial diferenciado do Rio Branco. Era um curso menor, mas mais intensivo. Era um curso ginasial intensivo. Ah. Fazia-se aquilo em 3 anos. Mas, e depois prestava-se um exame numa escola de Niterói ou do Rio. Eu, por exemplo, prestei exame em Friburgo. Meu certificado de ginásio é do Colégio Modelo de Friburgo, Olha, onde eu passei com louvor, felizmente. que bom. Dali, eu não sei o que você quer saber mais. Tá, depois em sequência, depois que terminou o curso, o senhor foi obrigado a sair da cidade, Não, que eu fiquei sabendo eu disso, hein? estava no Euclides da Cunha Ó, e entrei lá, estudava e trabalhava. No terceiro ano, eu já ajudava como professor do primário. Dava aula de aritmética, de geografia, de história e estava até muito bem. Estava até com uma pré-matrícula de uma universidade no Rio de Janeiro. nossa. Mas acontece que havia uma lei na época, não sei se ainda existe, que todos os jovens tinham que ter o certificado militar para trabalhar. E eu não tinha. E eu esqueci, não entrei para o tiro de guerra na época oportuna, talvez por não saber. Com isso eu não pude trabalhar. Eu, para trabalhar, teria que ter um certificado militar. Solução foi ter que vir para o Rio de Janeiro como voluntário. E eu, através de um amigo de Bom Jesus, fui para o Forte Copacabana.
Olha, Entrei no Forte Copacabana com era um com lugar... o propósito de ficar só um ano, Ah. porque realmente o serviço militar no Exército naquela época era um ano. Eu ficaria um ano e voltava para Bom Jesus para trabalhar no colégio. Era esse o meu programa. Vim para o Rio, estava indo bem. Quando estava para acabar o primeiro ano, estourou a guerra na Europa. E o Brasil também não liberou ninguém mais, não houve mais baixa. Fiquei preso no Exército 3 anos. E a minha vida mudou totalmente. Eu não quis ir mais para Bom Jesus, a minha ideia mudou. Eu pensei de outra maneira, pensei em arranjar um emprego no Rio e estudar no Rio de Janeiro. Realmente, eu estava me preparando para fazer novamente um vestibular, quando houve uma modificação grande e eu não tinha condição de pagar o vestibular. Primeiro era de graça, depois lá o colégio cassou a minha, como é que eu posso chamar? A minha vaga grátis para estudar. Aí entrei numa empresa francesa, onde eu trabalhei 47 anos. Só tive um emprego na vida, a Companhia Ferro Brasileiro. Tá. Entrei lá em 1945, início de 45, janeiro. E fiquei até 2008, por aí, não, nem sei. É tanto tempo que já não lembro mais. Praticamente foram 50 anos nesta empresa, né? 47 anos nessa 47. empresa. Fiquei lá até ela ser extinta. Ah, Com tá. ela foi extinta e eu saí. Ah, então tá. E nessa época do exército, que o senhor tinha lá para os seus 20 e poucos anos, 20 anos, foi na época que o senhor começou, parece, a desenvolver a parte literária do senhor, né? Provavelmente tinha Eu tempo consegui. ocioso lá no exército. Sim, há alguma razão. Mas o problema é o seguinte, há coisa que a gente não sabe nem explicar. Eu em Bom Jesus, quando eu era do Euclides da Cunha, eu estava fazendo ginásio, eu fundei um jornalzinho na escola, um jornalzinho que circulou por 6 meses. Chamava-se O Instituto, era o nome do jornal. Esse jornalzinho é raro, mas lá em Bom Jesus, no Espaço Cultural, existem alguns exemplares guardados pelo Gino, Dr. Gino. Mas quando eu vim para o Exército, eu deixei a minha querida Gedália lá como minha namorada. Vim para o Exército, certo de ficaria um ano no Exército, voltaria para Bom Jesus e ia trabalhar no colégio. Vim para o Rio de Janeiro, não voltei para Bom Jesus, arranjei um emprego no Rio de Janeiro, razoável, e fiquei preparando para casar. Logo depois me casei. Em 1945 eu me casei. E aí veio a família, né? Mas nesse período em que eu e Gedália nos namorávamos, escrevíamos uma carta, no mínimo, por semana. Guardo todas as cartas que ela me mandou e as cópias que ela tinha e me devolveu. É uma beleza. Então, eram cartas muito românticas, tá? Então, essencialmente românticas. São proibidas ou não essas cartas? Proibidas. O senhor nunca mostrou para ninguém? Nunca mostrei a ninguém, ninguém vai ler. É um segredo nosso. Eu agora só estou pensando em fazer uma fogueira com ela. Antes que algum aventureiro lance o modelo e entregue para o Gino. Aí eu estarei frito. Ah, tá. Então tá. Foi um período tão bom, período meu com a Gedália. Tá, mas aí foi eu ali que... fazia as cartas e com isso comecei a escrever. Passei a escrever alguns trabalhos para os jornais, sobretudo amanhã. Passei a publicar uns verbinhos, uns poeminhas, e foi crescendo, até que eu fiquei com um livro prontinho para publicar. Nossa. Livro que não saiu, felizmente, porque não era bom. Esse livro mais tarde foi transformado em O Véu da Manhã, que eu só publiquei em 1951.
Tá. mesmo com muita dificuldade, porque era caro publicar um livro. Isso. Então já vamos aproveitar, vamos falar das suas obras, porque nessa época a sua esposa, Gedália, foi, parece, a fonte de inspiração para o senhor desenvolver essa parte de poeta, não é Eu verdade? escrevia tanto para ela Ah. que eu passei a escrever Ah. bem. Passou Eu a- não digo bem, mas normalmente. Não é? Então Aí tá. eu, depois, durante um ano e meio ou dois, eu fiquei correspondendo com ela. Isso facilitou eu escrever, Tá vendo? fazia crônicas, muitas crônicas, fiz praticamente uma crônica por mês. Isso, o tema era Minha Cidade, Bom Jesus. E essas crônicas eu pretendo publicar agora. Tá. Tem lá umas, talvez 40, 50 crônicas. Tá O certo. tema é Bom Jesus, as coisas de Bom Jesus. Tá. É o rio, a igreja, a praça, o futebol, o carnaval. Crônicas muito singelas, mas era o que que me agradava na época. Né? Não tem nenhum valor literário. O valor literário é pequeno, mas representa a minha vida. Isso, Por mas isso eu é muito gosto dele. importante. Então nós vamos aqui para compreender melhor a obra do Herói Elcio. Quer que eu A faça primeira, hoje? então, vamos apresentar a que o senhor já tem aí. A primeira obra. A obra que primeira eu obra fiz- foi essa? Não. A primeira obra que eu fiz foi O Véu da Manhã, esse que está aqui. Então, vamos ver o Uma Véu da edição Manhã. bonita, boa. Essa parece ser original, a senhor. original, essa aqui Vamos é original. mostrar aqui. Vamos mostrar. Essa é a original. Olha só. Essa é o Véu da Manhã. Capa Esse Véu da Manhã original. foi um sucesso na época, foi muito bem aceito, mas eu não estava muito ligado à literatura na época. Eu estava mais ligado à política e ao trabalho, onde eu ganhava o meu sustento. Sim. Aí editei um outro livro em 1900, não sei se tem a data aqui, Essa é. em 2013, o Dois- Gino Borges, lá de Bom Jesus, descobriu que eu tinha publicado um livro chamado O Véu da Manhã, pegou o livro e me intimou a fazer uma segunda edição, que é essa que está aqui, cópia da primeira. Olha. Eu tive a felicidade de encontrar uma crônica grande, um trabalho grande feito pelo Adonias Filho, é um profissional, era um grande escritor, membro da Academia Nacional. E ele escreveu sobre o meu livro, que ele chamou de Poeta da Primavera. E são duas folhas de autoelogio. Deixa eu dar uma olhada então. Mostra aqui. Então, pessoal, talvez ele não seja tão reconhecido, mas olha, tem um membro da Academia Brasileira de Letras, Adonias Filho, que fez um grande elogio a ele. Vamos ver aqui o que temos. Vamos ver a outra página. Essa página aqui. Eu gostaria de ler aqui uma frase que ele Então que ele vamos, escreveu no finalzinho do artigo dele. vamos ler. Não dá para ler porque Tá assim, ó. não resolve. De qualquer maneira, é o Véu da Manhã. Logo depois, ainda sob os efeitos do Gino, publiquei Rosa Aquário, que é um livro em segunda edição também. E eu tinha publiquei Véu da Manhã, e 3 anos depois, ou 4, publiquei o Rosa Aquário. Também foi muito bem aceito. Aí, a segunda edição foi feita em não sei se eu coloquei aqui. Rosa Aquário. Não coloquei. Essa Rosa Aquário é um livro de quê? Também Poesia poesia. também. Poesia. Eu não Então tinha era um viajado. grande poeta. Por incrível que pareça, esse livro foi dedicado a Adonias Filho. Quando eu fiz esse livro, eu não conhecia bem o Adonias. E esse livro foi escrito logo depois que eu escrevi O Véu da Manhã. Portanto, não tem nenhuma ligação do Adonias aqui com o artigo que o Adonias escreveu lá. Ele não sabia. Tá. Então, pode dizer que ele me elogiou porque eu dediquei um livro a ele. Absolutamente, não houve isso. Totalmente isento aquele elogio. E também tem, que eu fiquei sabendo uma vez, quando eu fui para Bom Jesus, teve uma feira literária lá, o Gino, que é um grande admirador, vamos dizer assim, do seu Elcio, que eu tive junto, teve um bilhete, algo assim, do Carlos Drummond de Andrade, né? A respeito de Eu vou contar para você essa história. elogiosa. Então vamos. Eu estou sabendo.
Um camarada foi num sebo, encontrou um livro meu e comprou o livro. E dentro desse livro ele encontrou uma fitazinha de papel com um bilhete do Carlos Drummond. Carlos Drummond de Andrade, que era meu conhecido. Eu conhecia o Carlos Drummond de Andrade. Mas não sabia disso. Ele escreveu aquilo e botou dentro de um livro, como ele também. Não era comum os escritores venderem seu livro para o sebo, que não tinha em casa onde botar o livro, e esse meu foi parar num sebo. E o sujeito que encontrou o bilhete que o Gino foi parar na mão do Gino. Mas não é nada importante, não. É elogiando o livro. E esses seus livros, Agora, consegue pela internet alguma coisa, os conteúdos, seu Elcio, ou não? não, isso está tudo comigo. Se alguém quiser, tem que procurar o autor, né? Ah, o autor. Bom, eu publiquei também na época que eu escrevi meu primeiro livro de poesia, já tinha nascido minha primeira filha, eu então comecei a escrever histórias infantis. Escrevi uma, guardei, e depois escrevi outra que não sei onde foi parar, está por aí. De qualquer maneira, agora recentemente, resolvi publicar essa primeira história infantil que eu escrevi, No País das Águas Verdes. Que é essa Vamos que ver tá a aqui. capa. No País das Esse Das daqui Águas Verdes. é recente, né? Esse é recente. Esse Recente é bem de recente. 2 anos, mais ou Ó, menos. tá. Então, Mas ele estava escrito em 1950, por aí. tá. É Tá? antigo, publicado recente. Aí, estava guardado, descobri, resolvi publicar. E devo ter outros rascunhos, porque não me interessam. Não quero publicar mais nada. Agora, isso aqui é uma coisa importante para mim. Eu queria conhecer a história da minha família Xavier. Tá. Que eu via meus avós falaram, meu pai falava. Fiz uma pesquisa. Primeiro eu pesquisei a família dos 3 Xavier que vieram para a região de Bom Jesus. Esse foi uma primeira síntese da árvore genealógica. Vamos mostrar Era então. Carlos, Joaquim Francisco e Júlio. Vamos mostrar. Eu fiz esse livro Peraí, vamos mostrar direitinho. com os filhos desses 3 Xavier que vieram de Minas e todos os seus descendentes na época. E como é que o senhor fez isso? Aí eu fui pesquisando, telefonando, pedindo ajuda. Foi trabalhoso, viajando, fui a Minas Gerais. Depois resolvi aumentar esse primeiro livro e publiquei um outro relativo ao casal do qual eu sou originário. É Samuel e Baldina. Samuel, filho de Vamos mostrar Júlio. então também a capa. Samuel, filho de Júlio, e Baldina, filho de Carlos. Escrevi uma Vou mostrar árvore genealógica sobre esses, que é essa que está aqui. Tá? E está faltando uma aqui que a Rosete não colocou. Vou mostrar. Está faltando uma árvore genealógica que eu fiz mostrar assim. futuramente. Nossa, isso aqui eu considero, E seu está Elcio, falando, não, tem que não. algo muito, muito, muito interessante, porque foi muito trabalhoso. Muito trabalho. É fruto de pesquisa aprofundada. Eu acho que talvez, nem sei se existe alguma família no Brasil que fez esse grau de pesquisa como o senhor fez. É muito difícil, hein, senhor? Você me desculpe, não foi tão aprofundada. As coisas vinham quase naturalmente, né? E eu trabalho, não há dúvida, deve ter muita falha, mas pelo menos eu consegui organizar uma história da família a qual eu pertenço. E eu me lembro claramente que nesta época que o senhor concluiu a pesquisa, o senhor marcou um encontro, fez um encontro de família no ano de 2000. Fiz um encontro de família em 2000. Teve tanto Lá em Bom sucesso Jesus. lá em Bom Jesus. E esse encontro foi um encontro muito importante, né? Que as pessoas ficaram tão empolgadas que várias pessoas compareceram vindo de muitos outros estados do Brasil, Sim, correto? Lembra? Correto. Tinha gente de Mato Grosso, Veio gente de Paraná, Minas Gerais. veio de Belo Horizonte, veio de Goiás, veio do Espírito Santo. Foi um encontro muito bonito. E esse encontro depois deu origem a um segundo, e já foi um pouco mais fraco,
Mas nesse primeiro nós reunimos mais de 200 pessoas Então, lá no anfiteatro de Bom Jesus. muito bom. Ótimo. E, e vamos concluir aqui o assunto a respeito dessa parte, desse tema que está muito interessante, que muitos nem conheciam com esse grau de profundidade, não sei nem se seus filhos conheciam com esse grau de profundidade. E atualmente, o que o senhor tem feito atualmente para exercitar a mente, exercitar, dar continuidade a esse exercício Eu mental? vou dar a você Ah, uma receita. Eu, a partir dos 18 anos, comecei a ler. Li muito, lia tudo que passava pela minha frente. É, o segredo de se fazer literatura é leitura. Tem que se ler muito, muito. Eu li muito, li muito. Hoje não leio muito mais porque estou com a vista cansada e não dá para ler, mas eu li. Eu lia literatura, eu lia história, eu lia livros até de receita culinária, lia tudo, passava por bula de linha, tinha que ler. remédio. Boa de remédio, eu lia demais. E isso foi muito bom para mim. Não só eu melhorei o português, que era um português ginasiano, como também aprendi muita coisa na vida. Você teve uma época que eu me dediquei à literatura indiana, li também muito. Nossa. Depois parei, E outras línguas, né? Porque o senhor também estudou, para quem não sabe, o senhor Elcio também foi estudioso da língua francesa, confere? confere, Fez curso, é, a língua inglesa, o inglês também fez um pouco, um pouco de inglês. e tem espanhol também. Eu lia fluentemente o espanhol. O francês razoavelmente, porque a minha empresa era uma empresa francesa. E passavam muitos papéis na minha frente e eu estudei mesmo. Fiz um curso de 4 anos de francês. Naquele tempo, a minha estante era quase só de livros franceses. Espanhol não estudei, mas para quem sabe um pouco de português e francês, o espanhol é fácil de se ler e entender. E o inglês, eu sabia o mínimo minimorum para a gente, pelo menos, traduzir o título dos livros em inglês. Tá. Então, mas ainda continuando na atualidade, o senhor tem acesso à internet no computador, faz algum tipo de curso no computador? O senhor tem feito curso na internet, pesquisas na internet? Pesquisas eu faço algumas. Cursos não, porque eu não vejo interesse nem para mim e nem para os camaradas que lançam os cursos. São cursos fracos, não são bons. Curso literário não tem mais, não se faz. A literatura no Brasil está muito ruim. E pesquisas em geral? O senhor tem feito pesquisas em Eu geral? O senhor eu gosta fiz, de plantas, eu essas fiz coisas? muita pesquisa em torno de plantas. Plantas medicinais, sobretudo, plantas da Mata Atlântica. Tanto é que eu moro numa chácara onde eu tenho provavelmente 20 ou 30 espécies da Mata Atlântica raras. Eu tenho, por exemplo, vou citar aqui, não é o caso, peroba rosa, que já acabou no Brasil. Eu tenho o cedro do Amazonas, aquele cheiroso, do qual se faz um belo perfume, também eu tenho aqui. E tenho, para o Brasil eu devo ter uns 20. O meu Nossa, sítio é uma chácara onde eu tenho uma área de 4 hectares de preservação permanente tá vendo? da Mata Atlântica. Certo. Bom, Celso, então a entrevista é excelente. Acho que o público vai gostar de conhecer esse seu lado, que é muito interessante, muito importante para todas as gerações, acredito. Porque esse vídeo foi criado justamente chamado de Herói Elcio, porque chegar aos 102 anos com toda essa integridade, tanto física quanto mental, é difícil. Se a gente for fazer uma pesquisa, é muito difícil, né? Uma pessoa que desenvolve assim uma linguagem tão boa, um raciocínio tão perfeito. Então isso é coisa de herói, tá? Então obrigado pela essa entrevista e com certeza as pessoas vão gostar também, tá bom, seu Eu Elcio? peço desculpa aos que ouvirem ou verem
essa entrevista, porque eu não sou nada disso que está aí. Tá? É só bondade do cinegrafista. Tá bom. Então até logo, até a próxima, Até a próxima. camaradinhas e seu Elcio. Tá, obrigado.